Olá, alunos do nono ano. A aula de hoje vai tratar sobre as ditaduras na América Latina. Nós iremos falar especificamente dos países Argentina, Chile e Uruguai, mas lembrando que o Brasil também participava também da América Latina e também no mesmo período. Porém, nós já tivemos uma aula somente de Brasil, porque nosso país, é claro, bimestre passado falamos somente da ditadura militar do Brasil. Hoje nós vamos ver como é que os países ao nosso redor também tiveram influência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham um grande temor que acontecesse uma espécie de revolução cubana, né, a la cubana, mas nos outros países da América Latina. Lá em Cuba, a revolução ela aconteceu por influência do comunismo. Lembra que os Estados Unidos e a União Soviética estavam aí sobre Guerra Fria, né? Estamos falando do período de décadas de 60 e 70, as mesmas décadas que trabalhamos nas últimas duas aulas com os movimentos de contracultura, estamos no mesmo período, só que agora trabalhando outro tema, outro olhar. Como é que estava a política para pessoas que não apoiavam o governo? Havia liberdade de expressão? Havia liberdade para você ser oposição ao governo? Na ditadura não há oposição, né? Quando há algum tipo de opositor, algum tipo de crítica ao governo, há também a violência, a tortura, há também a busca por saber se esse contraventor ele seria um comunista, né, ou idealizador de algum tipo de governo aliado aos pensamentos da União Soviética. Bem, vamos iniciar aí com a Argentina e eu coloquei essa imagem porque são mães, né? Assim como existiam os movimentos de contracultura mais voltados para a arte, moda, música, também haviam movimentos de todos os tipos, tá? Passeatas. Foi um período em que as pessoas realmente foram às ruas lutar pelos seus ideais ou colocar a voz para clamar por algum tipo de conflito que estava acontecendo na sociedade. E aí são mães de crianças desaparecidas. Foi um período, esses anos de ditadura na Argentina, de muitas tragédias, né? E muitas crianças desapareceram. Tá? Curioso porque foi justamente no período de ditadura militar. Para onde foram essas crianças? Quem golpeou, né, o Estado na data de 24 de março de 76 foi o Rafael Videla. Ele golpeou a primeira presidenta mulher da América Latina e, claro, também a primeira presidenta da Argentina. Rafael Videla ele foi apoiado pela junta militar, que compõe aí exército, marinha e aeronáutica, que é algo que tem em comum 95% dos governos militares, eles são de cunho de golpes, né? Eles são advindos de golpes. Eu digo 95% porque vai existir lá no final do slide um governo ditador que ascendeu, chegou no poder através de voto, né? Mais 95% é através de golpe. Então, Rafael Videla entrou no poder através de golpe e ele era também do exército, né? Ele era um general. Isso também é algo bem comum. Os golpeadores, eles são do exército, né? Eles são militares. Aqui está Isabelita Perón, a primeira mulher presidenta da América Latina e também, claro, da Argentina. Ela sofria muita retaliação, né, para que ela caísse do poder, e aí o Rafael Videla golpeou. É interessante perceber que nesse período, décadas de 60 e 70, que ainda estavam começando a acontecer os movimentos de contracultura e a idealização do movimento feminista,
Num país como a Argentina, que é um país extremamente conservador, patriarcal, Isabelita Perón era uma mulher que exercia um cargo altíssimo político e apoiava muito aí o gênero feminino na política. Bom, a ditadura militar na Argentina, assim como em tantos outros países, havia muita violência, havia muita repressão. Claro que isso era mais voltado para aqueles que eles consideravam inimigos do governo, né? E quem para eles eram inimigos? Os comunistas, né? Desencadeou aí um processo de desindustrialização. O que seria isso? É algo específico da Argentina. Ao invés deles apoiarem a industrialização, eles realmente fizeram o oposto, o que foi muito ruim, porque um país que não tem indústria, né, que a indústria representa a modernidade, representa a empregabilidade. Então, quando eles fazem esse processo oposto, né, eles acabam trazendo grande endividamento para a sociedade. Primeiro, porque as pessoas acabam perdendo seus postos de trabalho e também porque acaba tendo que comprar muitos produtos de fora. Né? Então, quando você importa algum produto, você paga um pouco mais caro, porque tem os impostos. Né? Quando você compra um tênis importado, né? Tanto que a gente costuma até usar isso como status, né? Eu tenho um tênis importado, um relógio importado, um boné de tal marca importado, porque isso agrega valor, porque geralmente a pessoa paga um pouco mais caro mesmo. Mas nesse caso não era ideal, porque eles estavam importando tudo mesmo, até alimentos. Uma coisa interessante a se perceber aqui é que mais de 30 mil pessoas morreram no período da ditadura da Argentina. A Argentina é um país bem pequeno, né? Então foi um grande massacre. Agora vamos para o Chile. Assim como a Argentina, o Chile também teve apoio dos Estados Unidos para que o governo fosse golpeado. Quem estava no poder? Salvador Allende estava no poder, ele foi eleito, né? E ele era da esquerda. Lembra que os esquerdistas, eles para os ditadores é um perigo, tá? E ele fazia parte da chapa Unidade Popular. O que seria, como no Brasil, os partidos voltados ao povão, né? Os partidos de trabalhadores. Esses partidos de esquerda, eles tinham uma tendência, não eram todos, mas eles tinham uma tendência a se aliar aos comunistas. Então, geralmente, quando a União Soviética ela colocava espiões, né, para se infiltrar nos países. Quando vinham essas pessoas se infiltrando, né, da União Soviética, eles geralmente chegavam nesses partidos, nessas pessoas que eram mais esquerdistas, né? E os golpeadores, eles são de direita. Os golpeadores, eles são aquela ala mais conservadora da sociedade, ok? Então havia lá o Salvador Allende, presidente eleito do Chile, e por conta de uma atitude que Allende promoveu no seu país, que foi positivo por um lado para o seu país, mas negativo para os Estados Unidos, foi que os Estados Unidos patrocinou e apoiou o golpe de Salvador Allende por quem? Pinochet. Pinochet é muito famoso, né? Foi um dos ditadores mais violentos no seu tipo de governo que houve mais violência, né? Então ele tem filmes sobre o Pinochet, Mão de Ferro, né? Então foi um governo bem difícil. O que aconteceu para que o Salvador Allende caísse, literalmente morresse? Porque ele foi assassinado, diferente de outros, né, presidentes que foram golpeados, mas permaneceram vivos. O Salvador Allende não, ele foi assassinado. Ele promovia um tipo de política nacionalista. O que é isso? Ele não aceitava que empresas estrangeiras se instaurassem no país, no Chile. Ele não queria empresa estrangeira, principalmente empresas
norte-americanas, em grande parte eram norte-americanas. Ele queria que as empresas e que os produtos fossem nacionais, que as pessoas comprassem os produtos que elas mesmas produziam. O que seria ideal? Por quê? Porque daí eles diminuiriam não só o custo, mas também os impostos. Né? Então a ideia de Salvador Allende era positiva para o país, mas negativa para os Estados Unidos, que ficaram o quê? Insatisfeitos com o governo do Allende, né? E aí eles passaram a apoiar então, né, o movimento de oposição, que era liderado aí pelo Pinochet. E aí, em 1973, os militares deram o golpe e Allende caiu. Foi morto, assassinado aí pela influência do general Augusto Pinochet. Aí está do lado esquerdo uma imagem de um movimento de contracultura no Chile. Então, lembrem que os movimentos começaram nos Estados Unidos, mas depois eles vieram para os países da América, de toda a América, né? América Central e América Latina. Aqui nós temos do lado esquerdo, então, um movimento feminista e também um movimento a favor da democracia. Temos do outro lado, o oposto disso, o próprio ditador e os que representam, então, o governo mão de ferro, né? O governo militar. Agora chegamos ao Uruguai. Eu coloquei uma foto recente do lado esquerdo e essa foto ela diz respeito às perdas, né? As pessoas desaparecidas. No Brasil, a ditadura militar também teve esse movimento. Isso, claro, após terminar a ditadura, quando se instaurou um governo democrático, houveram muitas manifestações para se encontrar as pessoas que foram mortas durante a ditadura, né? Então aí são os pais, os avós, os familiares. E vocês podem perceber que nas fotos, nas imagens, são pessoas jovens, né? Em grande maioria são pessoas jovens, eram estudantes ou profissionais de diversas áreas, principalmente do jornalismo, e eram pessoas que faziam oposição ao governo e foram torturadas, mortas e desovadas sem que a família pudesse nem mesmo fazer um velório e curtir o luto, não é mesmo? Do outro lado, nós temos justamente o que seria a prévia, né, da morte de uma dessas pessoas. Eles eram sequestrados. Quando havia um suspeito, esse suspeito ele era sequestrado, levado para um local onde o governo preparava torturas e alguns deles não resistiam. Agora aqui o diferencial do Uruguai, porque a atividade vai ser a comparação, o que tem de semelhante e se tem algo de diferente entre as ditaduras desses países. E eu já vou dar a letra aqui, né? O diferencial que o Uruguai ele teve um golpe cívico-militar, ou seja, cívico vem de civil, que vem de cidadão, né? De pessoas, militar, né? Do exército. Então o golpe ele foi apoiado metade pelos militares e metade pela população e ele foi eleito, olha que incrível, democraticamente, coloquei bem grande aí mesmo, democraticamente, o que fica contraditório, veja bem, gente, ele foi eleito democraticamente no golpe. O que é democrático precisa dar golpe? Não faz o menor sentido, é um paradoxo, mas foi o que ocorreu no Uruguai. E aqui, assim como aconteceu no Brasil, o Uruguai também viveu uma ditadura bem longa, 12 anos, durou 12 anos. E assim, muitos países da América Latina tiveram semelhanças, né, entre as suas ditaduras
E os aspectos mais importantes aí foi o autoritarismo, né, a participação dos militares, os golpes, a censura, principalmente da televisão, da música, da arte, e também os movimentos de contracultura, porque ainda que houvesse tanta censura, havia-se um movimento de jovens realmente determinados a mudar o futuro. E os presidentes da ditadura militar do Uruguai foi o Tupamaros, que é um nome indígena, né? Lembrando que o Uruguai é um país que tem grande influência indígena. E o Juan Maria, ok? A atividade vai ficar posta para vocês para até terça-feira que vem e quinta-feira às 10 da manhã teremos a aula no Meet. Até mais!